Boa noite a você e a todos, né? É um prazer estar com vocês aqui no nosso encontro do Pai, agora separado, né? Nós tivemos que tomar algumas providências em relação ao ocorrido na última semana. Então, nos reunimos, né, a direção do CTH, com todos os coordenadores, e nós decidimos por separar os encontros do Pai por curso. Então, o curso de pedagogia vai ter os seus encontros sempre aqui no auditório e com temas, né, não mais multidisciplinares, eles serão voltados especificamente para o curso de pedagogia. De certa forma, eu acho até que vai ser melhor para todos nós, né? E a partir aí nós tivemos que fazer uma reformulação dos encontros. Já tinham 2 encontros previstos, o de hoje e do dia 23 de novembro, e nós, junto com a professora Débora, nós organizamos mais 2 encontros para os dois, o dia 9 e o dia 16 de novembro, que são os nossos próximos encontros do Pai. Então eu vou pedir a vocês assim, uma especial atenção quanto à chegada, né, aqui no auditório, com relação à frequência. A Karina, né, vai passar o cartão daqueles alunos que chegarem até o horário de 7h15, né, 19h15. Peço para vocês também não se ausentarem, né, do auditório, a não ser no caso de emergência. Às vezes precisa ir ao banheiro, não está passando bem, né, mas para vocês não se ausentarem, para não ficar aquele trânsito de sair e voltar, e aí depois a gente acaba perdendo o controle daqueles que saíram e entraram para marcar a frequência, né? Eu penso que aqui, né, somos todos educadores, professores, já coloco vocês na categoria de professores, e a partir do momento que vocês escolheram o curso de pedagogia, né, é porque tem a intenção de estar numa sala de aula. Então, nós teremos que ser o exemplo. Se enquanto alunos do curso de pedagogia, nós não respeitarmos o horário, não respeitarmos o silêncio, né, não respeitarmos o palestrante que está aqui, né, se disponibilizando a trazer conhecimentos para vocês, né, o que será de nós quando nos tornarmos professores? Então é importante que a gente se coloque, né, enquanto aluno, no lugar daquele que está aqui à frente também, né, da professora Débora, da professora Jerusa, que é a palestrante, de outros palestrantes que vêm aqui por boa vontade, né, eles não ganham nada por isso. Nós convidamos e todos eles prontamente estão aqui conosco, né, disponibilizando o seu tempo para trazer conhecimentos novos para vocês. Isso é muito importante, porque qual é a intenção, a intencionalidade do Pai, dos projetos e atividades de extensão? É dar uma visão ampliada de mundo para vocês e de conhecimentos. Aqueles alunos que prestarão o ENAD futuramente, os alunos que prestarão concurso, não só para o magistério, mas para outras áreas afins, vão precisar de conhecimentos gerais. E o Pai oferece esses conhecimentos gerais. Ele traz uma especificidade, que é a educação, mas ele também traz assuntos que são discutidos na sociedade. Então, nada daquilo que é discutido aqui é em vão, né? Vocês não estão perdendo tempo de estarem aqui para ouvir palestrantes falando de assuntos gerais. Vocês estão ganhando, né? Quisera, né, todos os alunos poderem estar presentes aqui, né, ouvindo diretamente o palestrante que está aqui. Nem todos têm essa possibilidade, né, são do curso EAD, moram distantes, né, ou tem outras especificidades que não os permitem estarem aqui presencialmente, né? Então, aproveitem esse momento. Isso tudo é conhecimento. E conhecimento nunca vai ocupar espaço na nossa vida, né? A gente acha assim, estou cansado, né? Vou chegar lá na universidade, vou ter uma palestra, mas isso tudo vai contribuir para a vida futura de vocês quando se tornarem professores, né? Já estão no caminho, né? O caminho já está percorrido.
o destino já está traçado, mas vocês precisam de conhecimentos. Todos nós aqui sempre buscamos conhecimentos a nossa vida inteira, né? Não é porque nós estamos aqui como professores que nós paramos de estudar. Nós estamos sempre nos atualizando, buscando cursos, buscando novas formas de sermos professores, né? Isso não pode ser diferente com vocês. Então, meninas e meninos, né, aproveitem tudo aquilo que a universidade está oferecendo para vocês. Tudo aquilo que nós oferecemos, com certeza, né, é porque nós queremos o bem de vocês, nós queremos que vocês sejam profissionais reconhecidos na sociedade, né, e ficamos muito felizes quando sabemos que vocês estão atuando numa escola, que passaram um concurso, ou que foram convidados para trabalhar numa escola. E isso nos gratifica porque sabemos que tudo aquilo que nós estamos oferecendo para vocês em termos de conhecimento aqui na universidade, vocês estão assimilando e isso está fazendo diferença na vida profissional de vocês. Então aproveitem com muito empenho tudo aquilo que nós oferecemos, porque nada disso é em vão. E eu sempre falo, né? Se hoje eu estou aqui na universidade, é porque alguém me observou, né? Eu fiz a minha parte, eu estudei, eu fiz os cursos que tinha que fazer, mas se hoje eu estou dando aula na UCP, se eu estou na coordenação da pedagogia, é porque alguém me observou. E se esse alguém me observou, viu que eu sou uma pessoa séria, que estou sempre em busca de conhecimentos, né, e que poderia ocupar esse espaço. E assim como alguém me observou, nós todos também observamos vocês. E na hora que alguém liga de uma escola e pede uma indicação de professor, a gente com certeza vai direto naqueles alunos que se destacam, né? E não são poucas as vezes que escolas privadas nos chamam para fazer indicações de professores, né? São muitas as vezes que isso acontece. Então, sintam-se muito observados por todos nós, porque talvez nós possamos ser a ponte para que vocês estejam posicionados no mercado de trabalho. A universidade, ela é reconhecida, né, pela sua boa formação. Então, as pessoas procuram profissionais egressos, né, dos cursos de licenciaturas para trabalhar em escolas. E aí a gente pode indicar cada um de vocês. Não dá para indicar todo mundo, né? Mas a gente vai indicar aquele aluno que se destaca, aquele aluno que, de certa forma, né, é empenhado, está sempre em busca de novos conhecimentos. E é isso que nós queremos para vocês, né? A gente quer ver vocês tendo sucesso no mercado de trabalho, na sociedade, em qualquer lugar que vocês estejam atuando. Então, mais uma vez, né, aproveitem todas as oportunidades que são oferecidas a vocês. Tá bom? Uma boa noite, tenham aí uma boa palestra com a professora Jerusa. A gente fica matando a saudade da Jerusa, né, que ela ficou um pouco distante de nós, né, não porque ela quis, né, em função de algumas situações, mas sempre que nós podemos, trazemos Jerusa para estar aqui conosco, né, porque é uma grande profissional, amiga, professora, né, e isso nos engrandece muito e ela tem muito a contribuir para as pesquisas futuras de vocês, para tudo aquilo que vocês vão aprender aqui na universidade, né. E a professora Débora, né, agora responsável pelo PAI, sempre se empenha, né, em selecionar pessoas que possam contribuir para ampliar os conhecimentos de vocês. Durante todo esse período de projetos e atividades de extensão, a professora Débora sempre fez uma seleção muito criteriosa de pessoas para virem aqui conversar com vocês, né? E no próximo ano vamos planejar aí, né, outros encontros que serão muito proveitosos para todos vocês. E agora, né, específico para vocês que são da pedagogia. Tá bom? Uma boa noite aí para vocês todos. Obrigada, Cíntia. Você tem alguns entendimentos para fazer ali embaixo, mas daqui a pouco nós nos encontramos aí na sala de aula. Tá bom? Obrigada, Cíntia.
A gente que agradece, Cíntia, muito obrigada. Bom, antes então da gente chamar a nossa convidada, eu queria reforçar uma questão que a Cíntia colocou que me parece fundamental, né, da gente pensar. A gente sabe que a instituição de ensino, as instituições de ensino constituem um microcosmo da sociedade. Então, como a Cíntia falou, o que acontece na sociedade interessa as instituições de ensino, interessa as universidades, interessa a escola. Então, a gente está aqui para discutir, não é, questões sociais, que são questões educacionais. Dito isso, eu queria dizer que é uma alegria, porque no Salão Nobre eu não consigo identificar as carinhas. Eu estava morrendo de saudade de todos vocês aqui, né? Para quem eu já dei aula no presencial, estou vendo aqui. Eu espero que a gente consiga fazer as discussões que a gente fazia em sala de aula, nas mais variadas disciplinas, no PAI também. Então, hoje, para mim, é um dia de alegria, porque eu estou identificando pessoas, não é, que fazem muita falta. Eu sinto muita saudade de debater com vocês. E aí eu chamo, então, Jerusa. Eu também estou com muita saudade da Jerusa para vir conversar. Então, sem mais delongas, não é? Eu fiz aqui uma imensa apresentação, Jerusa, mas eu acho que eu vou sintetizar, pode ser? Né? Porque acho que todo mundo te conhece. Então, o que eu quero dizer, Jerusa, além de professora da UCT, uma grande amiga, grande professora, e é importante falar um pouco da trajetória, né, acadêmica. Jerusa é mestre em educação pela UCT e é doutoranda em educação pela UCT e vai defender a tese de doutorado mês que vem, né? Ah, é verdade, para mim já está em novembro, eu estou adiantando, sou acelerada, né? Em dezembro, a Jerusa defende. Então, a Jerusa vai trazer para a gente algumas reflexões, considerações sobre processo, né, de pesquisa, sobre trajetória acadêmica e sobre questões que dizem respeito à sociedade e, portanto, dizem respeito às nossas práticas pedagógicas, compreendidas como práticas sociais. Tá? Então, agradeço a presença de todos e passo a palavra para a Jerusa. Obrigada, Jerusa. É uma alegria estar aqui com você. Boa noite. Estou imensamente alegre de estar de volta aqui presencialmente, né? Eu encontro com alguns aos sábados, eu encontro no PAI, a gente faz um resumão com os alunos da EAD, mas no presencial tem muitos aqui, muitas que eu não conheço, que eu não dei aula, mas tem muitos aqui também que eu dei aula, né, que está sendo uma alegria rever. E na verdade não é uma palestra, é um bate-papo, é falar um pouco sobre a pesquisa. Então, como é um bate-papo, eu vou bater papo de pé com vocês. Débora, você passa para mim? Passo. Só acho que essa não tem, esse não tem, né, Carlos? Eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha pesquisa, mas mais do que sobre a pesquisa, conversar sobre esses caminhos da pesquisa. Né? Quando conversando com os alunos da EAD, uma questão que eu identifiquei é a dificuldade de definir um objeto de pesquisa, um objeto na hora de escrever as monografias, né? É o que é mais complicado, parece. Mais do que escrever, às vezes, é delimitar esse objeto, né? É tentar pensar no que pesquisar, como pesquisar. Então, assim, eu vou falar com vocês hoje sobre uma das formas de fazer pesquisa, né? A gente tem várias formas de fazer pesquisa e eu vou falar com vocês hoje sobre uma dessas formas. Pensando nesse caminho, pensando nessa construção do objeto de pesquisa, é uma pesquisa de doutorado, a gente tem um tempo maior para fazer, não é como uma monografia, que eu sei que é aceleradíssimo, né? O tempo é corridíssimo, então a gente não tem muito tempo para elaborar. Então, entre o
processo do mestrado e o processo do doutorado, eu levei mais ou menos 2 anos construindo esse projeto de pesquisa. Esse pré-projeto de pesquisa. Não, mas não é para desanimar ninguém não, porque eu já estou vendo umas carinhas assim, meu Deus, 2 anos só para isso. Não, mas por que isso? A minha pesquisa de mestrado não tem nada a ver com a minha pesquisa de doutorado, mas absolutamente nada a ver. A minha pesquisa de mestrado era sobre construção do tempo integral e de educação integral em uma escola do campo em Duque de Caxias. Então, a pesquisa era sobre educação integral e tempo integral. Então, não tinha absolutamente nada a ver. Por isso, eu levei esse tempo todo, para eu poder construir meu objeto de pesquisa. E aí, eu sempre digo que o meu objeto se construiu junto com a minha negritude. Mas, peraí, você não sabia que você era preto? Não, sempre soube, né? Eu nasci sabendo que comecei a me olhar no espelho e você se vê uma pessoa preta. Mas um processo de se entender como mulher preta dentro da sociedade é diferente. A gente não nasce com ele construído. Ele vai se constituindo ao longo dessa trajetória. E assim como esse meu processo, foi se constituindo o meu objeto de pesquisa. Por quê? Como estudante e também como professora, é uma questão que parece, sim, muito sensível, muito difícil de você discutir. Né? Sendo você uma mulher preta, vai falar sobre relações étnico-raciais, as pessoas já vão logo olhar, nossa, mas é mimimi, nossa, mas de novo isso, nossa, mas isso é mesmo necessário? Então, da parte das pessoas pretas, né, dos negros, pretos e pardos, há sempre esse receio em participar desse tipo de discussão. Então, você tenta passar o mais invisível possível dentro da sociedade, procura, e também eu não tive o privilégio que vocês têm de, no processo de formação de vocês, já terem legislação que fomente isso, né? A gente tem a Lei 10.639, que vai falar do ensino de cultura afro e indígena nos currículos da educação básica, mas eu não tive isso, me formei lá, né? Para quem já dei aula, eu vivo falando isso, né? Me formei tem muito tempo, então não tinha esse tipo de discussão, ele não existia. E você percebe algumas coisas, né? Você está dentro da universidade, eu me formei aqui, eu me formei na Federal de Juiz de Fora, você percebe algumas coisas, você é a única pessoa preta na sala, depois você entra nos colégios para dar aula, de repente você é a única professora preta naquele espaço, né? Mas, ainda assim, você evita a discussão. Então, por isso que no meu mestrado, essa não foi a discussão. Isso já me incomodava? Sim, isso já me incomodava. Mas talvez eu não tivesse coragem para abordar. E eu também talvez não tivesse um conhecimento teórico para abordar a questão da forma correta. Porque senão, como diz a minha orientadora, que aqui está, parece militância e não pesquisa. Né? Então a ideia não é militar. Não, militar também é importante, mas não dentro da academia. Então, por isso que eu digo, o objeto de pesquisa ele foi se constituindo junto com a minha negritude, junto com a minha fundamentação teórica, vamos dizer assim, como mulher preta. E aí, como é que isso tudo começou? Isso tudo começou com uma conversa na escola em que eu trabalho, na sala dos professores. Tivemos uma discussão e, de repente, um professor branco, que se acha de origem europeia, diz assim, mas essa é uma discussão para vocês, para fazer lá em novembro, na época da consciência negra. Vocês que façam essa discussão. E aquilo me incomodou profundamente. Eu pensei assim, não, isso é uma discussão que todos têm que fazer, que isso tem que fazer parte da nossa formação. E aí eu fui começar a investigar esses processos dentro da escola. Eu fui começar a investigar se essas questões étnico-raciais, elas eram discutidas dentro da escola. De que forma, se eram discutidas, de que forma elas eram discutidas. Naquele momento, eu era professora da sala de leitura, então eu tinha um campo muito maravilhoso para poder fazer isso.
porque eu atendia todos os alunos da escola, desde a educação infantil ao 9º ano. E aí comecei a fazer rodas de conversa, seminários, onde essas e outras questões foram discutidas, e aí foi me surgindo um desejo de aprofundar, porque quando eu comecei a conversar com os meus colegas, algumas questões ficaram muito evidentes para mim, né, que é a questão do fracasso escolar pontuado nos alunos negros, que isso é naturalizado pelos professores, isso é totalmente naturalizado pelos professores. E o pior de tudo é que, se o aluno é negro e é bom aluno, ele tem sempre uma ressalva, tem sempre um senão. O professor vai dizer assim, não, ele é bom aluno, mas ele é bagunceiro. Ele é bom aluno, mas ele fala muito. Ele é bom aluno, mas ele não sei o quê. Ele é bom aluno, mas ele está sujo. É bom aluno, mas a família não participa. Ele é bom aluno, mas... E isso não acontecia com os alunos brancos. Então, isso vai despertar em mim um outro interesse, é entender como esses alunos, não tendo as mesmas oportunidades educativas que os alunos brancos, conseguiam ter sucesso. Porque do fracasso está todo mundo falando. E não só falando, mas apontando para aquele fracasso, né? Então, me interessou o sucesso. Como é que eles construíram o sucesso? E aí, inicialmente, eu ia fazer pesquisa com os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental, que a gente estabelece já um diálogo melhor, eles conseguem apontar para a gente outras questões, né? Que os pequenininhos ainda não têm essa condição, né? Ainda não tem essa... Às vezes, já tem até alguma percepção de algumas coisas, mas talvez eles não consigam externar. Então, inicialmente era isso. Só que com o passar do tempo e aí do estudo mesmo, por quê? Gente, construir o objeto é mais do que só pensar naquilo que você vai fazer. É buscar todo um arcabouço teórico para você poder, de fato, constituir esse objeto. Porque fazer esse recorte, né, eu falo sempre, é muito difícil, Porque você vai pensando 1 milhão de coisas, vai aparecendo 1 milhão de questões, e você pensa, poxa, podia falar sobre isso, isso é importante, mas a gente não dá conta de tudo. Seja numa monografia ou uma pesquisa de doutorado, a gente não dá conta de tudo, né? E assim, hoje a minha orientadora me mostrou isso, assim, de forma muito clara, né? Não deu conta disso, não dei conta. Né? Vou ter que colocar no texto que eu não dei conta, nas considerações finais. Mas é isso, a gente realmente não vai dar conta de tudo. Então a gente precisa recortar. Quando eu cheguei aqui para a entrevista do doutorado, eu cheguei aqui com uma ideia mirabolante. Vou pesquisar em 10 escolas e vou fazer, vai acontecer, não sei o quê. E aí, né, para isso serve o orientador, não dá. Isso é impossível. Em uma escola, eu já quase enlouqueci. Imagina em 10. Impossível, né? Porque você tem outras coisas para dar conta nesse processo. E aí foi que, com leitura, com pesquisas, outras conversas, a gente fez um pré-campo, né, Débora? De entrevistar 2 pessoas e pensar nessas trajetórias para levantar algumas hipóteses também, a gente chegou à questão do ensino médio, de pensar como essas trajetórias de sucesso são construídas no ensino médio, né? E aí foi escolhida uma escola para fazer pesquisa no Colégio Dom Pedro, aqui em Petrópolis, só com os alunos do da terceira série. Então, observem o seguinte, lá do caminho inicial até chegar de fato ao que vai ser feito, eu fui recortando, até chegar na terceira série do ensino médio. Por que terceira série? Porque aí eles já têm uma trajetória consolidada, eles passaram por todo o ensino médio, então ali a gente já consegue de fato observar
quais foram esses fatores, né, que são os propulsores desse sucesso escolar desses alunos negros no colégio. E aí, pensando nessa construção da negritude, pensando no objeto de pesquisa, mas por que fazer esse tipo de pesquisa? Tanta criança que não sabe ler, por que você não foi pesquisar isso? Né? Tanta criança que fica na escola tanto tempo e não aprende a ler. Tantos alunos de inclusão e que não têm uma política mais específica voltada para eles. Por essa questão aqui, ó, racismo no Brasil, o que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença, porque todo mundo é brasileiro acima de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que quando se esforça, ele sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é médico, educadíssimo, culto, elegante e com feições tão finas, nem parece preto. Isso é um trecho do texto da Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. É um texto de 84. Tenho certeza que aqui a maioria não tinha nem nascido. Né? Certeza absoluta que não tinha nem nascido. E aí, é por isso, porque a gente vive sob o mito da democracia racial. Um povo que acredita que não existe racismo, que a gente vive num país que todos têm a mesma oportunidade. Então, é preciso pensar em quê? É preciso pensar, primeiro, que as oportunidades não são iguais. Né? Que os pontos de partida não são iguais, que as oportunidades não são iguais, que o racismo está aí, que ele existe, que ele está dentro das escolas e que ele faz diferença na trajetória desses alunos, que recebem menos oportunidades educativas. Então, por isso é importante fazer esse tipo de pesquisa. Né? E aí você vai ver, de repente, que esse monte de aluno que não aprende a ler, quando você vai lá fazer um recorte mais de perto para poder olhar, esses alunos que não aprenderam a ler, em maioria são pretos. Então, quando a gente discute isso, a gente também está discutindo os alunos que não aprenderam a ler. A gente também está discutindo exclusão. Então, por isso, fazer essas pesquisas. Né? Por isso, essa necessidade de fazer essas pesquisas. Por isso, essa necessidade de debater essas questões. E aí eu trago o objetivo que a gente conseguiu delimitar como objetivo geral da pesquisa. Analisar como se constituem as trajetórias de sucesso escolar entre jovens negros cursando o ensino médio da rede pública estadual de Petrópolis, procurando compreender se e em que medida os diferentes capitais social, cultural e econômico se articulam nessas trajetórias. E aí é onde eu estou falando com vocês, a gente vai estudando até chegar lá. E aí você começa a ler alguns autores para poder conseguir articular esse pensamento da pesquisa, para conseguir fazer o projeto de pesquisa. Porque quando a gente lê, é onde a gente vai começar a estruturar essas ideias. Porque às vezes a gente tem uma ideia fazendo estágio. Está dentro da escola, começa a fazer estágio, e aí vai ter uma ideia. Só que assim, para aquela ideia virar um objeto, para aquele objeto virar um projeto, a gente precisa estudar. A gente precisa ler a respeito do assunto, para a gente ver se a gente vai ter condições de fazer aquela pesquisa e de que forma a gente vai fazer aquela pesquisa. Eu optei por fazer uma pesquisa de campo. Acho que o tema impunha isso, que a pesquisa fosse feita no campo, né? Agora, você pode pesquisar outras coisas, até pela questão do tempo, fazer uma pesquisa bibliográfica. E você vai encontrar materiais riquíssimos e que vão te dar uma base aí até para pesquisas futuras. Passa para mim. Pode aparecer os específicos. E aí os objetivos específicos, né? Compreender o que é sucesso para os jovens negros e para a escola. Porque a gente
tem uma ideia do que é sucesso. Se eu perguntar aqui para vocês, cada um vai me dizer uma coisa diferente. Sucesso para mim é ser rico. Sucesso para mim é isso. Sucesso para mim... E eu precisava entender o que era sucesso para eles. O que era sucesso para a escola. O que a escola entende como sucesso. Né? Então, quando você começa a ouvir as pessoas na escola, isso também vai sendo desenhado. Compreender a percepção dos estudantes sobre o racismo e como o racismo afeta as trajetórias. Será que eles têm as mesmas oportunidades? Será que eles acham que o racismo impactou de alguma forma esse trajeto deles? E assim, como eu trouxe o trecho da Lélia Gonzalez, também para deixar claro que o objetivo do trabalho não é enaltecer meritocracia. Porque é muito legal, né? A gente vê aí, nossa, algumas instituições colocando, mas fulano, filho de empregada doméstica, e a mãe era analfabeta, e bibibi, bobobó, e virou médico. Só que parece que é assim para todo mundo, que vai dar certo para todo mundo, e não é isso, sabe? A gente precisa entender isso de forma coletiva. E não enaltecer, eu não estou aqui também tirando o mérito, né, do esforço pessoal de ninguém. Não é isso. Existe o esforço pessoal. Isso é óbvio que existe um esforço pessoal. Agora, a gente não pode colocar isso na conta de uma meritocracia como uma estrutura. Porque ela não vai dar oportunidade igual para todo mundo. Isso não vai acontecer. E aí, compreender de que forma os diversos agentes, pensando nesses agentes como capital social, professores e, enfim, podem contribuir na construção do sucesso escolar dos jovens negros. Então, esses são os objetivos que ficaram definidos. E aí, assim, não tem um monte de objetivos. Nossa, mas são poucos objetivos. Sim, são poucos objetivos. Já com poucos objetivos é difícil para dar conta. Agora, você imagina se fossem 5. Aí ia ficar 6 anos fazendo doutorado, né? E aí eu começo a apresentar para vocês como é que foi essa chegada ao campo. Porque é só chegar... poxa, mas eu estou na graduação, você está falando de uma pesquisa de doutorado. Eu consigo fazer campo? Sim, consegue fazer campo. Você vai ter que recortar mais. Talvez a sua amostra tenha que ser bem menor. Você também consegue fazer campo. E como é que é esse caminho para chegar ao campo? Né? Então, como eu disse para vocês, primeiro a gente vai fazer uma revisão de literatura para pensar nesse projeto. A gente não consegue ir a campo sem ter um projeto. Por que é tão importante esse projeto? Porque você vai chegar ao campo fundamentado teoricamente. Você não vai chegar ao campo assim, e agora? Né? O que eu faço? Vou conversar com quem? A gente não chega lá com tudo pronto, não. Mas esse olhar, né, essa teoria, ela vai te dar condições para você começar a caminhar. Então, o primeiro passo é revisão de literatura, estruturação do projeto. Poucos objetivos e sempre. Porque é melhor você dar conta de poucos objetivos que você fazer num processo megalomaníaco de vou fazer, vou acontecer, porque eu sou fera, e aí vou dar conta e não vai dar conta. Aí depois, como é uma pesquisa de campo, envolve entrevistas, você precisa passar pelo comitê de ética na pesquisa. E feito isso, você consegue essa autorização para pesquisar. O comitê vai te liberar, vai dizer que não oferece risco aos seus interlocutores, e aí você vai tentar a sorte, quase que isso, aonde você decide pesquisar. Por quê? É um processo demorado, que assim, te exige um caminhão de documentos, que me deixou desesperada, e a Débora também, porque a gente achou que não ia conseguir autorização a tempo, e demora, e vai, e volta, o processo, enfim. Porque no estado é mais difícil, na prefeitura é mais fácil, então, fica a dica, se resolver não fazer em escola privada, faça na escola do município, que é mais fácil de conseguir autorização. No estado é tudo moroso, complicado, difícil. Mas dá para fazer. E aí a chegada. Como é que você vai chegar a esse campo? Né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando vai chegar ao campo
é que você vai aprender com aquelas pessoas. Você não vai aprender sobre elas. Porque a partir do momento que você vai, eu vou aprender sobre a cultura de Fabiana. E aí, né, eu vou ter sempre aquele olhar de cima para baixo, do eu sei tudo, ela, né, eu estou ali só para... Como se ela fosse uma cobaia. Não, eu vou aprender como. A gente está construindo aquele conhecimento. Então, a sua chegada ao campo é uma chegada respeitosa. Porque você está dialogando com aquelas pessoas. E com adolescentes, vocês sabem melhor que eu, vocês estão muito mais próximos de serem adolescentes do que eu, né? Então, não adianta você chegar entrando de sola. Você também não adianta chegar com inocência, porque eles vão falar para você aquilo que você quer ouvir. Então você precisa, e com as crianças é a mesma coisa, gente, não é diferente. Com as crianças é da mesma forma, as crianças são espertíssimas e vão perceber aquilo que você quer ouvir. Então, você precisa estabelecer relações. Você precisa começar a se relacionar com aquelas pessoas, ganhar confiança, para poder, de fato, dialogar. E aí, como é que foi esse processo de escolha dos interlocutores? Quem? Pesquisar quem? A gente tem que partir de um ponto de partida, né? Tem que partir de algum lugar. E aí eu pensei o seguinte, se eu estou pesquisando sucesso, com esse referencial teórico que eu tinha, eu percebi que sucesso... O que é sucesso para a escola, gente? Vocês sabem me dizer, o que é sucesso para a escola? Como é que ele se traduz na escola? Como é que ele se apresenta na escola? Notas, exatamente. São as notas, exatamente isso, né? Ele é um sucesso quantitativo, ele é um sucesso expresso em notas. Então, a partir daí, eu peguei atas de resultados finais, é um documento que a escola faz. No final do ano, tinha o resultado de todos os alunos do segundo ano. Eu queria pesquisar o terceiro. Então, por isso, eu peguei o segundo ano de 2021. Peguei os alunos com as melhores notas. Aí eu tinha uma ideia na minha cabeça, uma estrutura. Eu vou chegar lá, eu vou entrar em contato com a direção, com a orientação, vou chegar à secretaria da escola e vou pegar essas fichas desses alunos que eu levantei pelas notas para saber quem é preto e quem é branco. Só que aí não rolou. E aí eu tive que reelaborar. Não deu para fazer assim. Por que não deu para fazer assim? Porque quando eu cheguei na secretaria e quando eu peguei os documentos da escola, não tem essa informação de quem é branco, quem é pardo, quem é preto, não tinha essa informação. E aí fiquei pensando. Bom, então a estratégia vai ter que ser outra. Mudei a estratégia. E aí elaborei um questionário bem pequenininho, né? A gente chegou a essa questão dos questionários, tinha que ser bem pequeno, e entreguei para todos os alunos das turmas de terceiro ano. Eu trabalhei, outra coisa que é importante dizer, com curso de áudio e vídeo, química e o regular. O EJA não entrou porque aí você tem outras especificidades além das que esses cursos já têm. Então foram esses 3 cursos, entreguei nas turmas, em todas as turmas de terceiro ano. Tive uma devolutiva muito boa, muito além do que eu esperava. Assim, eu recebi de volta 180 e tantos questionários. E aí eu consegui levantar quem era preto, quem era branco, porque eu coloquei isso. Eram perguntas muito, assim, bem curtinhas de a questão racial, né, a identificação racial de cada um, quantas pessoas acho que trabalhavam na casa, se eles recebiam, participavam de algum programa social, né, Auxílio Brasil, alguma coisa assim, aluguel social também, porque depois veio a questão da chuva, porque a pesquisa foi atravessada por tudo isso. Primeiro a pandemia, que
que mudou todo esse processo da pesquisa, depois a chuva que interrompeu as conversas, e aí eu tive que retomar, e aí retomo com os alunos extremamente fragilizados, e aí você tem que ter um outro olhar para esse grupo e começar a conversa daquilo que eles têm necessidade de falar inicialmente, para depois chegar àquilo que eu queria ouvir. E aí, feito isso, eu comecei, aí fiz alguns levantamentos de dados, algumas estatísticas que entram no trabalho, e aí eu comecei as conversas. E como é que eu comecei essas conversas? Fiquei naquela, vou conversar com todo mundo, aí conversamos novamente, eu e Débora, e chegamos à conclusão que nós só íamos conversar, eu só ia conversar com os alunos negros. Eu entrava nas salas e aí era outro rebuliço. Porque eu entrava nas salas, me apresentava, falava da pesquisa, do questionário, mas que eu queria conversar só com os alunos que tinham se declarado pretos ou pardos. E aí os alunos brancos, alguns ficaram indignadíssimos. Até de ser racista reverso eu fui acusada. Mas, e aí, vamos fazer uma discussão, conversar sobre isso, né, que é importante, que racismo reverso não existe, enfim, tudo isso. E aí esse foi o caminho. Feito este caminho, fiz conversas coletivas com 6 turmas. E aí eles vão falando de 1 milhão de coisas, eu fui ouvindo 1 milhão de coisas, mas como eles são espertíssimos, quando eu já pedi para conversar com os pretos e pardos, eles já sacaram, bom, tem alguma questão racial aí, né? E aí eles já começavam falando. Aí já começavam com racismo estrutural, com feminismo negro. Eu falei assim, gente, esse povo está bem formado. Né? Você chega lá falando, achando que você vai encontrar uma outra situação. E é isso que eu estou dizendo, o quanto eles são espertos. E aí, de cara, eles já mataram a charada. Bom, chega aqui uma mulher preta para fazer pesquisa, quer conversar com os alunos pretos e pardos, alguma questão racial tem aí, né? E aí eles já começaram a entregar muitas coisas. E aí o olhar e o ouvir na escola, né? Primeiro eu fiz observações, eu observei as atividades que eles faziam externos, no pátio, refeitório, tudo isso, para depois começar a fazer essas conversas, né? Primeiro essas conversas coletivas, algumas turmas eu conversei mais de uma vez, outras turmas não, que a gente não teve tempo. Isso foi intermediado em alguns momentos pela equipe pedagógica, né? Minha entrada até a turma, essa apresentação, para realizar as conversas, em outros momentos por funcionários, os inspetores de disciplina, o que também foi ótimo, porque também me colocavam algumas questões, alguns acontecimentos, que às vezes a equipe administrativa do colégio vai querer mascarar. E aí o funcionário tá nem aí, ele vai falando, a gente vai batendo papo e ele vai falando. E aí eu vou descobrindo um monte de coisa que eu quero saber. Conversei com a equipe pedagógica do colégio, depois conversei com as professoras que se dispuseram. Por que isso? Tinha alguns professores que os alunos nas conversas foram me apontando como professores difíceis, professor racista, professor isso. Eu queria conversar com essas pessoas, mas essas pessoas não se disponibilizam a conversar. Né? E não dizer também tem muita coisa dita, né? Quando você vai procurar aquela pessoa, teve uma professora que marcou comigo 4 vezes, isso eu nem te falei. Não. E furou comigo as 4 vezes. Por último, eu achei que ela saiu fugida da escola, porque eu marquei no horário, cheguei lá, puxa, ela acabou de sair, ela teve um imprevisto, enfim, e não conversou comigo. E aí eu entendi que ela não queria conversar. Né? E depois, conversando com essas professoras que se dispuseram, eu entendi por que essa professora não queria conversar. Né? Tinham várias coisas ali. E as conversas iniciais, como eu disse com todos os alunos deles, passa para mim, né? As conversas, essa conversa inicial com todo mundo,
eu cheguei lá meio que sem um roteiro. Assim, eu queria saber um monte de coisa, pensando nos objetivos da pesquisa, mas eu tinha que entender como é que eu ia começar. E aí eu dei uma sorte enorme que uma professora me cedeu um tempo dela, que ela ia fazer uma viagem, não ia dar aula aquela semana, me cedeu o tempo dela e eu entrei numa turma muito gracinha, muito fofa, muito acolhedora. E foi ali que eu entendi como é que eu tinha que começar a conversar com eles. Porque eles vieram me perguntar por que eu queria conversar com os alunos pretos e pardos. Aí eu devolvi a pergunta, mas por que vocês se declaram pretos ou pardos? E aí eu comecei a conversar com as turmas por conta dessa declaração, fui fazendo algumas perguntas, eles vão falando, e aí à medida que a coisa foi fluindo, saí de lá completamente apaixonada por essa primeira turma. Fizemos fotos, de vez em quando a gente ainda se fala pelo WhatsApp, porque é uma turma muito, muito, muito bacana mesmo. E aí conversei com as outras turmas, seguindo aí mais ou menos o que essa turma me deu como pista, e eles vão falando mesmo, falando das relações do colégio, vão falando das questões de racismo, fora do colégio principalmente, e as conversas foram se desenrolando. Essas conversas coletivas me apontaram para as entrevistas individuais, apontaram para os alunos que eu iria conversar. Eu conversei com alunos, na verdade conversei com 8 alunos, mas coloco dentro do texto só 6, porque 2 a gente não conseguiu concluir a conversa, então como ficou muito fragmentado, eu achei que não valeria a pena. E aí, conversei com alunos com bons rendimentos, né, pensando ainda nessa questão, né, de como foi até chegar ali, mas compreendi também que para muitos o sucesso é terminar o ensino médio. Com tudo isso que a gente passou, né, todo mundo, de pandemia, chuva, nossa, já é uma grande conquista. Já é uma grande coisa, primeiro chegar vivo, né? E depois conseguir concluir o ensino médio. Então, eu conversei com alunos com bons resultados, mas conversei com uma aluna também que não tem bons resultados, mas que dentro daquela perspectiva da escola e dos professores, pensando lá atrás o que é sucesso para a escola também, conversei com ela, porque ela acaba tendo uma trajetória de sucesso também, né? E o pior momento. Tenho que dizer. Fiz essa pausa dramática propositalmente, porque é o pior momento. É escrever. Porque ir a campo é uma delícia, bater papo, nossa, adoro, vocês estão vendo, né? Adoro. Bater papo, gosto muito. Foi ótimo, os alunos me receberam super bem, o colégio super receptivo, tudo ótimo. Mas escrever é complexo. É difícil, não é fácil, chega a ser dolorido, dói a coluna, dói a muñeca, a orientadora é má, e é isso, dolorido, é um processo dolorido, não vou mentir, não estou aqui para mentir para ninguém. O que é escrever, né, gente? Brincadeiras à parte, escrever é esse processo de organizar essas ideias. Agora vocês imaginam, depois quando eu fui fazer essas transcrições, e outra coisa, transcrição. Eu vou falar a verdade para vocês, vou dar o caminho das pedras para quem faz pesquisa de campo e grava entrevista. Existe um aplicativo que faz a transcrição. E aí não fica 100%, você tem que voltar a revisar tudo, vai ter uma palavra errada, vai faltar pontuação, ele entende, às vezes você fala uma coisa, ele entende outra, mas é um adianto, porque eu tenho de áudios umas 15 horas de áudio. Então você imagina, ir ouvindo e escrevendo, eu ia estar fazendo isso até hoje. Eu ia defender, sei lá, né? Eu ia pedir prorrogação, ia jubilar e não ia conseguir, porque são muitas horas. Então, usei esse aplicativo
que é um adianto, que aí depois você vem só corrigindo. Aí quando você está escrevendo, às vezes você precisa voltar no áudio, não é nem no texto, mas voltar no áudio, porque aquele áudio, ele vai te dar, além da informação de forma mais precisa, você já esqueceu, né? As nuances do teu interlocutor, né? A forma como ele falou. Então, isso é importante nessa hora de escrever. Outra coisa que foi um norte para mim foram as notas de campo. Algumas coisas eu anotava na hora, mas assim, pouquíssimas coisas. Porque é importante que esses interlocutores percebam que você está interessado no que eles estão falando. Se você perde tempo, não é perder tempo, óbvio, não é perder tempo, mas se você começa a escrever, poxa, ela está prestando atenção no que eu estou falando, ela está mais preocupada em escrever. Então, e estava gravado, né? Qualquer coisa você retoma a gravação. Então, como estava gravado, está salvo, né? Tá ali o registro. Mas essas notas de campo, elas foram importantes por quê? Primeiro, no momento das observações. Depois das observações, porque aí nas observações eu ia ali anotando nas conversas informais que eu tive e tudo mais. E depois, quando eu terminava as conversas, eu sentava literalmente no banquinho ali na praça, em frente à escola, e escrevia rápido no caderno para não esquecer. E aí chegava em casa, reelaborava algumas coisas. E aquilo foi um norte na hora da escrita, por quê? Em alguns momentos eu ficava, mas foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. E aí eu voltava aquilo ali, fora aquela impressão do calor do momento, né? Porque depois que passa um tempo, você pode até não esquecer, mas talvez não vá lembrar daquela emoção que o interlocutor passou para você. Então, você recorrer a essas notas, elas são fundamentais, mesmo que você tenha esse registro gravado, né? Volta só um pouquinho, Débora, a essa questão. E essa textualização dos fenômenos. É difícil, gente. É muito difícil. Você volta, relê um monte de coisa, e aí você pensa se aquilo ali, às vezes você está deitado, aí você igual um doido, levanta, senta, fulano, é ele, vou colocar aqui. Aí você escreve do lado, por isso que eu estou falando, é um processo dolorido, é um processo que deixa a gente cansado, com olheira, com dor na mão, com dor na coluna. A orientadora é má. E aí, é isso, entendeu? Mas é você organizar o teu pensamento daquele momento que você esteve lá no campo, né? Você está transformando tudo aquilo que você viveu no campo, que você aprendeu no campo, os dados que você construiu no campo, em texto. Para que depois as pessoas que forem ler aquilo ali consigam pelo menos aprender um pouco daquilo que você viveu ali. Lógico, tudo isso fundamentado, né? Tudo isso voltando lá atrás no teu projeto. Quem foi que você colocou no seu projeto que você iria utilizar? Quem foram esses autores? Quais foram as pesquisas que te ajudaram a elaborar o seu projeto? Então você vai voltar lá no seu projeto, que o seu projeto é a sua fundamentação teórica. E aí você vai desenvolver ali, junto com o seu texto. Bom, esse processo lindo, maravilhoso da escrita, dolorido, sofrido, é quase um parto, né? Parir a tese, eu espero conseguir parir a minha em dezembro, né? É isso. Foi essa pesquisa, é isso que eu tinha para conversar com vocês, para falar um pouco desse tipo de pesquisa que eu fiz, que não é uma etnografia, né? É mais uma observação participante do que uma etnografia, e falar deste tipo de pesquisa. Lembrando sempre, né, como eu disse no início, que a gente tem outras pesquisas, outras possibilidades, e aí eu trago alguns autores que são referências muito fundamentais, mas tem outros tantos, que as referências são imensas, né? Mas, assim, trouxe alguns autores para pensar racismo estrutural,
a Maria Aparecida de Souza Bento, pensando essa questão do branqueamento, da branquitude, dos privilégios da branquitude, como é que isso funciona na estrutura, das nossas estruturas sociais, no Bourdieu, que eu herdei da minha orientadora, a herança da orientadora é o Bourdieu, né? Então que eu falo ali em capital social, capital cultural, capital econômico, são as espinhas dorsais do trabalho, são Fanon, né, que é um autor que trabalha essa questão, eu não vou dizer da construção da negritude, porque na verdade ele era um psiquiatra, e aí ele analisa essas questões raciais no país dele, que ele é fundamental para o trabalho, e Bourdieu. E aí tem autores brasileiros, como a Nilma Gomes, a Lélia Gonzalez, o Lahiri, para pensar essas questões do sucesso, né? Munanga, que não é brasileiro, mas que vive aqui no Brasil, e a Neuza Santos Souza, que já é falecida, mas que também é um texto para entender essa construção racial, como é que essa construção racial acontece, também é fundamental. Tá? Eu posso, se alguém tiver interesse, meu e-mail está na plataforma, né? Então se tiver interesse em alguma coisa de bibliografia, eu posso enviar para vocês. E muito obrigada pela atenção de vocês. Não, eu tinha preparado toda uma fala, né? Mas depois de ouvir, assim, com testemunhas, que a orientadora é má, não tenho o que dizer, né? Não tenho o que dizer. Brincadeira, é só brincadeira, é só para descontrair. A orientadora não é má, gente. Não vai. Não, sério, brincadeiras mesmo, né? Assim, Débora foi fundamental nesse processo da escrita. Principalmente aprendi muito com ela mesmo. Ela me deu uns puxões de orelha de vez em quando, né? Vai continuar. Mas são importantíssimos. Antes da gente passar para as perguntas, porque eu imagino, eu estava vendo os olhinhos, né, brilhando, diferentes olhinhos brilhando em diferentes momentos. Eu fiquei super curiosa, porque eu adoro ver as perguntas, né, e debater. Eu só queria, antes de passar a palavra para a turma, dizer que quando a Jerusa, tirando a parte do mar que a gente vai resolver depois, mas quando a Jerusa diz, né, que aprendeu muito com a orientadora, e agora eu estou falando sério, não é brincadeira, eu tenho que dizer que a recíproca é verdadeira, não é uma questão de retórica. Eu aprendi demais com Jerusa e continuo aprendendo. E isso aqui é bacana, né? Porque nas aulas, na graduação, eu sempre falei isso para vocês, não é? A cada pergunta que vocês colocavam, a cada questionamento feito, né? A cabeça da gente pensa com vocês. Então a gente não aprende nunca sozinho, a gente só aprende em relação. E eu acho que isso é algo que a gente tem que levar, não é? Na graduação, na pós-graduação, e compreender que a gente aprende com os nossos alunos, por menor que sejam. Isso não é uma questão de retórica, não é discurso, é prática pedagógica mesmo, não é? Quando a gente se abre para isso. Então, a orientadora é má porque a orientanda, né, também. Bom, esperando isso, eu quero convidar todos no dia 16 de dezembro, se tudo der certo, para ver a apresentação da Jerusa, porque esse é um trabalho que, além de bem pensado, bem elaborado, né? Eu não preciso nem falar sobre a seriedade da Jerusa em termos de fazer a pesquisa embasada teoricamente, de ir a campo e realmente aprender com os interlocutores. É uma pesquisa, portanto, que eu carrego assim no coração, porque acredito demais e aprendi demais com ela. E aí, eu só queria dizer, Jerusa, enquanto você apresentava, não é? Capitais, eu vi uns olhos brilhando lá atrás, porque tem uma turma, eu tenho diferentes turmas aqui, tem uma turma que é íntima,
do Bourdieu, a ponto de não chamar o autor pelo sobrenome, né? É pelo primeiro nome mesmo, é o Pierre. É aquela turma ali, a turma do Pierre, tá? Que fez Sociologia da Educação comigo. Os olhos ali estavam brilhando, eu percebo. É o Pierre, é muita intimidade. Eu não consegui essa intimidade ainda. Mas eles têm, nem eu tenho, eles têm. Desse lado aqui, foi mais na hora do Oliveira, olhar, ouvir, né, do externo. Eu não percebi. Bom, dito isso, a palavra, questões, interrogações. Cristina. Ai, que saudade de ouvir, pessoal. Eu estava boa para todos. Muito bom te ver também, pessoalmente, nós tivemos aula lá. Sim. É uma questão que eu estava prestando atenção, você falou ali da sua chegada lá, eu também já participei de pesquisa de campo, e a chegada daquele frio na barriga, mas o que me chamou realmente a atenção foi que você falou do quanto você chamou os alunos negros e pardos brancos se opuseram. Assim, e isso me fez ficar aqui pensando, eu fiquei assim, vou perguntar. Os alunos brancos que se opuseram, eles realmente se consideravam mesmo brancos ou tinham aqueles negros no meio que não quiseram ir junto com os negros? Porque eu já tive essa questão e eu queria saber de você. Então, são duas questões. Tiveram os brancos mesmo. E aí, assim, em 3 turmas isso aconteceu. Ah, mas por que só eles? Por que você não quer ouvir o que a gente tem para dizer? Por que fizeram vários questionamentos? Uma turma, especificamente, eles não saíram da sala. Eu não tinha outro espaço para ir, um grupo. E aí eu sentei com eles num cantinho e eles não quiseram sair da sala. E aí eles ficaram no fundo da sala e, assim, o tempo todo que a gente ia conversando, eles iam fazendo inserções. Até que um vira e fala, isso é racismo reverso e tal, não sei o quê. Aí eu chamei todo mundo e fui conversando. E aí fui falar sobre isso. Agora, essa questão dos negros, né, principalmente nos pardos, que não quiseram participar, muitos, em todas as turmas, porque não se liam como negros, não se liam como pardos. Né? Os pretos é mais difícil, ainda assim tinha um ou outro que não queria participar, respeitavam e pronto, conversava com quem estava interessado. Mas os pardos, porque assim, essa é uma discussão que eu faço até no texto, que é essa questão do quem é preto e quem é branco no Brasil. E aí o pardo se identificar é o mais difícil, né? Porque assim, às vezes é uma mãe que é pardo, um pai que é branco, e ainda assim ele tem todo um fenótipo de pardo. Né? Às vezes não, alguns alunos eu olhava assim, quando saía da sala, olhava para mim e falava assim, não, porque eu sou branca, eu não vou ficar. Eu me declarei branca, está no seu direito. Né? Mas isso acontecia assim, tanto uma coisa quanto outra. Só mais uma pergunta. Você falou no caso dos professores que não quiseram participar, uma coisa que eu observo muito, tem como a gente não observar, principalmente quando você faz, nas escolas municipais, que é o meu caso, nas escolas municipais, é que tem professoras que não gostam nem de tocar no nome. Não gostam nem de falar. Você olha na turma e fala, tem preço na sua sala? Meus alunos são todos iguais. Eu já ouvi isso. E a gente sabe que não é. Quando eu ouço uma professora, não sou como eu falo expressamente, mas quando eu vejo uma professora toda loira, olhar e dizer que todos os meus alunos são iguais, mas trata os alunos diferentes, eu entendo isso também como preconceito. E eu queria saber se você também observou isso também. Sim, e até o professor que começou, não uma questão assim explícita de preconceito, mas o que acontece? Existe, dentro desse mito da democracia racial que a gente vive, né, no pensar também que quando você fala de determinados assuntos, você fomenta o problema. Né? Então, assim, se eu não falo de racismo, o racismo não existe. Pronto. Se eu não falo de preconceito, preconceito não existe. Se eu não falo de pobreza, pobreza não existe. É isso. Né? Então, muitos professores, ao não abordar, eu acho que alguns não têm, não vou dizer formação, eu acho que a palavra não seria essa, mas eu acho que não tem interesse em buscar
trazer esse debate de forma fundamental. Eu percebo isso em muitos professores, não só na pesquisa, mas na escola que eu trabalho. Mas tem muito essa questão, né, de assim, se eu não falo, o problema não existe. E aí quando o professor também chega e fala assim, não, para mim é todo mundo igual, eu trato todos iguais, não trato. Porque a gente que é mãe não trata os filhos iguais. Porque cada um é um, então você dá a ele aquilo que ele necessita. Então você não vai tratar igual. Então, às vezes vai passar assim por preconceito. Tem uma amiga lá atrás. Rafaela, vai quieta. Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, para você, Jerusa, que, assim, como que você usou essa pauta que levanta também muitas questões políticas? Como que você fez para que a sua pesquisa não se tornasse, como no início da palestra, ficou uma coisa clara, não se tornasse uma militância? Porque às vezes é muito difícil, principalmente para nós, falarmos certas coisas sem entrarmos em campos políticos, sem entrarmos em outras questões, né, militantes. Então, é muito difícil. Como que você usou essa estratégia para... Primeiro, que se a gente pensa que tudo é político, então a questão é não abordar no campo política partidária. Sim. Então, essa não foi uma discussão que eu fiz, né, de chegar e tal. E também eu fiz a pesquisa, eu terminei as entrevistas em agosto, estava falando isso com a Débora. E aí a gente também não estava nessa efervescência que está agora, né? Então, foi mais tranquilo, os próprios alunos não levantaram, assistiam algum aluno ou outro, mas dos alunos, dos pretos e pardos que eu conversei, ninguém falou de política partidária exatamente. Então, não era a pauta, então eu não coloquei mesmo. A questão também é que, na hora de escolher mesmo um tema da monografia, eu acho que, enquanto aluno da nossa faculdade bem grande, é a respeito do tema da orientação e tudo mais. E como que foi essa questão que você fez com a Débora utilizou bastante, mas qual seria o seu conselho para uma pessoa que quer fazer um tema dessa natureza, mas que não, assim, não tem uma identificação tão grande, centrada, específica com o seu orientador? Porque isso aconteceu com uma amiga minha e eu estou preocupada também, talvez. Você diz assim, que o orientador não tem uma aderência ao tema. Isso, então, tão centrada, tão específica, como a gente vê que outras pessoas têm, no caso. Aí você fez uma pergunta bastante difícil. Né? Porque assim, você vai... Essa relação de orientação, ela é uma relação difícil. Assim, eu brinquei, né, que a Débora é má, a gente tem uma relação boa. Né? Tanto que eu pude brincar com ela, porque se eu não tivesse uma relação boa com ela, eu jamais brincaria com ela. A gente acerta depois, evidentemente. Ela com este tamanho todo me ameaçou. Mas gravado, isso vai ficar registrado. Não, mas o que acontece? Isso é uma situação muito delicada, porque nem sempre você vai discutir alguma coisa com o seu orientador. Como a Débora mesmo colocou, o aporte que a Débora me deu, muito na parte da sociologia da educação, né? Porque ela domina muito, e eu não. E aí, mas em compensação, eu trouxe para ela outras coisas. Então, talvez seja essa questão da troca, né? De tentar estabelecer essa troca com o seu orientador. Eu acho que é uma relação profissional, óbvio, mas que precisa ter afinidades, porque senão você não consegue levar adiante. Então, essa é a primeira questão. E segundo, pensar que você está ali estabelecendo uma interlocução mesmo, né? Que ele vai trazer coisas para você, mas você também pode apresentar coisas para o seu orientador, né? Que foi o que aconteceu com a gente. Eu não domino Bourdieu a ponto de chamar de Pierre, né? Mas Débora, sim, eu posso dizer que é uma especialista
você vai conseguir um orientador, e eu digo isso porque eu já orientei temas que eu definitivamente não tenho o menor domínio. Mas eu tenho humildade de dizer isso, e assim como os colegas, eu tenho certeza que também têm. Vocês vão tentar estabelecer essa relação de troca e o orientador vai te ajudar com o que ele pode, e você também vai buscar coisas para poder dar conta do seu trabalho. Tá bom? Eu espero que sim, por favor. Eu queria voltar à questão da pesquisa científica, que eu acho que é muito importante, né? A questão que a Rafaela colocou. Eu acho, Rafa, também que a gente tem que ter muita clareza na academia, né? Como a Jerusa iniciou a fala dela. O que constitui uma pesquisa acadêmica? É a fundamentação teórica metodológica. É essa a nossa garantia. Estamos fazendo ciência por quê? Porque temos fundamentação teórica metodológica, dialogamos com pesquisas acadêmicas feitas anteriormente sobre o mesmo tema, sobre as mesmas questões. Então é isso que garante. A gente sabe que a ciência não é imparcial e não é neutra. Por isso é tão importante, não é? Como pesquisador, a gente se colocar. Jerusa começou a fala dela justamente se colocando. Eu sou mulher, eu sou uma mulher preta, e é dessa condição que eu faço uma pesquisa sobre relações étnico-raciais. Não é militância, por quê? Porque ela está, não é, com um olhar teoricamente informado, explicitando todos os procedimentos teórico-metodológicos. Isso é ciência. E quem tiver que rebater os argumentos que ela vai defender no dia 16 de dezembro, tem que rebater com argumentos teóricos. É essa a nossa garantia na academia. Porque da mesma forma que eu não coloco no meu texto, eu não acho nada. Né? São dados que foram construídos no campo, e para analisar esses dados, eu uso outras pesquisas, autores que já pesquisaram esse mesmo tema. Então, assim, eu não acho. Né? Então, essa é a grande questão da pesquisa. E aí, é isso que vai te garantir na tua escrita. É você pensar nessa fundamentação. É pensar antes do projeto o que você vai escrever, quais são os autores que podem te auxiliar, quais as outras pesquisas. Eu acho que assim, pegar outros, isso foi uma coisa que me ajudou muito na escrita, no processo de escrita. Pegar outras dissertações, outras teses sobre o mesmo tema. Às vezes o que a pessoa escreveu ali, quando a gente está escrevendo, não vai te ajudar muito, porque a pesquisa, você lê o resumo, acha que é aquilo ali. Mas às vezes tem um autor ali dentro que você nunca tinha ouvido falar, mas aí você já vai aproveitar aquele autor, você vai direto à fonte daquela citação que te interessou, aí você vai buscar aquela fonte e aquela fonte vai te auxiliar. Então, assim, eu acho que para a elaboração do projeto de vocês, esse é um dos melhores caminhos. É fazer um estado da arte e buscar outras pesquisas, né? Buscar outras pessoas que já escreveram sobre aquilo, que vai te auxiliar imensamente. Tá bom? Temos um tempinho ainda? Mais alguma pergunta? Temos, acho que 5 minutinhos ainda. Yasmin. Saudade. Também. Então, não sei se a Jerusa falou que eu prestei atenção, mas eu fiquei curiosa para saber se alguns daqueles alunos que você selecionou pelo rendimento estavam presentes, foram e responderam
Mas desses alunos, assim, a maioria é o que todas as pesquisas demonstram. A maioria dos alunos com bom rendimento, no estado de São Pontos, os alunos podem chegar até 40 pontos. E aí eu peguei os alunos com mais de 33, 35 a 40 pontos. Tinham muitos brancos, a maioria era de brancos, mas tinham alunos negros sim, tinham pretos e pardos. A maioria desse levantamento que eu fiz eram pardos e alguns poucos pretos, mas tinham sim, responderam como pretos e pardos. Quem está fazendo monografia aqui? Quem está no momento dramático da escrita? Dolorido. Sofrendo. Momento da sofrência, é isso. Mas passa, acaba, é bom, é ótimo. Quando acaba é maravilhoso. A gente não vai finalizar com o momento de sofrência. O que eu vou dizer para vocês, e passei por isso também, falando seriamente, né? E a gente passa, a cada artigo que a gente vai escrever, né? Mas tem um lado bacana, que é, depois de uma noite, né, bem dormida, porque acontece isso mesmo que a Jerusa falou, a gente vai deitar, já aconteceu comigo, né? De estar quase pegando sono e era isso. Quando veio a ideia, aí eu vou lá, acordo, né? Quer dizer, acordo. Já quase dormindo, praticamente acorda, né? Para escrever a ideia, ou vem a ideia de um título, né? De um capítulo, de um subcapítulo. Mas enfim, quando passa essa fase, é muito bonito quando a gente deixa o nosso texto descansar e a gente vai ler uma semana depois, um mês depois, e a gente passa assim por momentos, né, parágrafos. Poxa, fui eu que escrevi isso. Sim. É muito legal. Tem uns que são assim, nossa, eu escrevi isso, podia estar melhor. Mas assim, acontece, a gente está aqui falando a verdade, né? Mas de modo geral, quando a gente pega assim, nossa, eu escrevi, eu estava inspirada. Gente, é muito bonito. É muito bom. É prazer. Tem A prazer. gente sofre, mas a gente se diverte. Sim, Fala isso, né, sim, Jerusa? sim. Não, e tem um prazer, né, Não, é sério. É sério, assim, essa coisa do levantar para escrever, sim, é verdade, não é brincadeira. Eu tenho ao lado da minha cama, da minha mesinha de cabeceira, além de todos os livros que eu estou usando, então tem uma pilha assim, né? Mas tem um caderninho e a caneta. E se eu lembrar de qualquer coisa, eu paro mesmo e vou escrever, porque esse é o processo. Agora, tem um prazer, tem uma alegria. E outra coisa que eu acho que é fundamental pensar, é quando você entende a relevância do que você está fazendo, sabe? Esse eu acho que é o prazer maior, porque não é arrogância não, mas é entender que a minha pesquisa vai trazer reflexos para o campo da educação. Então esse é o prazer, eu acho que esse é o grande prazer. Quando eu falo que escrever é difícil escrever, gente. Claro que é, não vou dizer, nossa, fácil, sentadinho. Não, não é isso. Mas você pensar nesses desdobramentos, sabe? Essa semana eu conversei com uma das alunas que eu entrevistei, e aí falei com ela, falei assim, poxa, eu estou terminando agora a escrita e tal, acho que vou conseguir defender em dezembro, queria que vocês viessem. Ela, não, claro, tal, avisa o dia e tal. Então, assim, isso é importante para eles também, né? Depois eu quero dar uma devolutiva a eles, do tanto que foi importante essa participação deles no meu processo. Então, tem prazer sim, claro que tem. Tem alegrias também, tem momentos emocionantes, mas tem a dor e o sofrimento de escrever também, tá? Por isso que eu não vou mentir. É porque ela está no momento de finalizar, é muito cansativo. Não deu um desconto. Sim, não, é muita coisa, né? E a gente não consegue parar, né, Débora? Eu acho que o mesmo processo que acontece comigo é o processo que acontece com vocês. A maioria trabalha, eu também trabalho. Então, é muito bacana para quem consegue estudar e só estudar, fazer pesquisa e só fazer pesquisa. Eu não estou conseguindo fazer isso. Eu trabalho, eu tenho família, eu tenho
filhos, mas não tenho cachorro. Porque já é muita coisa, né? E tem que escrever, tem que fazer pesquisa. Então, assim, por isso o processo é tão, em alguns momentos, parece tão conturbado, né? Mas é prazeroso, sim, é bom, sim. Pensar na minha pesquisa pronta, nossa, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Espero que traga bons frutos, que vocês possam ler o trabalho depois de concluído, vai estar aqui na biblioteca da UCP, à disposição de vocês, e que inspire vocês também a realizar outras pesquisas, de repente, na mesma área, tá bom? Então, um trabalho muito bacana, muito bem fundamentado e muito bacana. Então tá bom. Eu espero encontrá-los na minha defesa. É isso. Oi? Oi? E aqui, ó, escreveu, defender. Olha, não sei. Eu defendi o mestrado. E foi bem tenso. Foi. Não, foi tenso no sentido de você fica tenso, né? Existe uma tensão na apresentação. Mas a apresentação em si foi tranquila, o trabalho foi elogiado. Minha orientadora também era uma gracinha, igual a Débora. Sabe? Eu dei muita sorte. Oi? Não, eu estava brincando. Mas assim, tem um processo, uma parceria e tudo mais. Mas só que assim, uma coisa a Débora conhece o trabalho, conhece os textos que eu estou trabalhando, conhece o meu processo de escrita, tudo isso. Então, quando ela fala, ela está mergulhada naquele texto assim como eu. E quem vem como banca, que é o olhar externo, é isso que preocupa, é isso que gera atenção, entendeu? Por quê? A Débora fala, ela faz críticas, eu entendo as críticas, então que a gente não se estressou nenhuma vez nesse processo, porque assim, ela fala, eu entendo, é o papel dela, gente. O papel do orientador é esse. Eu ia achar péssimo se ela não lesse, aí eu ia ficar aborrecidíssima. Porque se eu estou escrevendo, estou tendo um trabalho enorme, né, fazendo um esforço grande, e aí o orientador não lê, sabe, não aponta as fragilidades e de repente me deixa ir para a banca ser exposta a uma situação ridícula, né, de chegar lá com o trabalho mal feito, mal escrito e tudo mais. Então ela faz o papel dela muito bem. Mas a pessoa está mergulhada no texto junto com você e vai ter coisas que a pessoa não vai perceber. E quem vai perceber é a banca. Então é isso que gera atenção. Né? Porque assim, ela olhou e falou, não, precisa mexer aqui. E eu sou obediente, tá? Ela não pode ser que eu não sou, porque eu sou. Eu sou obediente. Ela fala, precisa mexer aqui, porque também tem isso, tá, gente? Eu vou falar para vocês como uma aluna. Gente, o orientador fala, façam, pelo amor de Jesus Cristo. Por quê? O orientador lê, viu, não tá bom, aí você acha, é implicante, né? E aí não faz a correção. E aí também a pessoa não tem o que fazer, gente. Tem que entender também, né? Ouvir, entender esse processo, ouvir a crítica, do amadurecer esses processos todos. E aí, mas você não sabe como é que vai ser quem vai ler, né? O trabalho. Vai achar, poxa, faltou isso, podia ter feito aquilo, podia não sei o quê. Se eu vou ser marretada um dia, né? Espero que não. O que é normal não se vai mudar. O que é normal, né, os membros da banca fazerem sugestões, porque são outros olhares, né, a partir de outras perspectivas teóricas. E é isso que é academia, é isso que é bacana, né? Porque são outros olhares.